Paz de Alto, irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Enfim, eu sou o Thiago, essa é a Liazinha, né? Que a paz, né, de Alto esteja com vocês. E nesse vídeo, irmãos, tem um tempo, inclusive, que eu não posto um vídeo, mas eu já deixei muito claro isso aí nos meus vídeos, eu deixei muito claro para as pessoas que gostam da minha presença, que gostam de me assistir e de me ouvir, que eu não faço esses vídeos com a intenção de ser algo diário, ou de ser algo, não digo diário, sabe? Mas eu digo algo sem compromisso, ou simplesmente para tentar ganhar alguma coisa com isso. Não, eu faço aqui para falar da palavra, né? Então eu transmito a palavra de Yah, eu transmito a palavra de Yahusha, e quando a gente faz isso, a gente tem que entender que há tempo para tudo, né? Inclusive eu quero ler de antemão com os irmãos, por exemplo, está escrito em Eclesiastes 3, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, né? E aí vai continuar dizendo que há tempo para colher, há tempo para plantar, há tempo para tudo, inclusive para transmitir a palavra, né? Mas está escrito também, né? Pegar a palavra a tempo e fora de tempo. Sim, só que sabia que a melhor forma da gente pregar a palavra é nosso testemunho, né? E eu me incluo nisso, tenho que melhorar nisso. Todos nós devemos melhorar. E eu já até venho aqui dizer aos irmãos o seguinte: tira esse conceito que as igrejas, as denominações colocam na nossa cabeça, irmãos, de que existe um padrãozinho que você tem que seguir. Não. Eles querem que você, por exemplo, vamos falar das igrejas, você levanta as mãos, aceita Jesus, e aí a partir daquele momento você tem que ser santo. Porque se você não for uma pessoa 100% santa, você vai perder sua salvação e tá em pecado. Não. Eu não penso dessa maneira, não vejo assim nas escrituras. Pelo contrário, o que eu vejo são os discípulos e o próprio Yahshua ensinando que a gente está na vida, a nossa vida aqui, né, nessa caminhada, que nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. E nós estamos sim numa condição carnal, onde o pecado ele está sim o tempo todo nos atrapalhando, né? Então, por essa maneira, por isso, né, a gente tem que continuar sempre buscando, sempre melhorando, mas é um aprendizado, né? Então vai ter momentos que você vai cair, vai ter momentos que você vai se levantar, e o fato de você, às vezes, cair ou às vezes falhar, não significa que você está desviado, não significa que você está perdido, sabe? Então esse conceito de uma pessoa completamente certinha, que a igreja, né, prega que nós temos que ser, que a gente é assim, isso não existe. Porque se você pegar mesmo o histórico dessas pessoas, né, desses líderes aí que dizem isso, é só lixo, é só lixo e só lixo. Então eles querem que você seja algo, mas eles mesmos não são. Então, mas sim, claro, a gente tem que entender que não é porque a gente está aprendendo que a gente tem que, eu vou cair aqui, depois eu me levanto e tá tudo certo. Não, sempre a nossa consciência tem que estar limpa, né? E o apóstolo Shaul, ele fala, né, o Paulo, ele fala o seguinte, que nossa consciência é que nos condena. Então, você tem que estar sempre buscando, você tem que estar sempre tentando ser uma pessoa melhor. Mas as suas características, elas são suas. E não mude suas características, né? Por conta de conceitos que as pessoas vão passar para você. Claro que todo mundo dentro das suas personalidades, características, você tem que se adequar aos moldes de Yahshua, né? Ser um imitador de Yahshua, assim como Paulo e os outros discípulos também foram, levando em consideração, irmãos, que não é da noite para o dia, mas é um aprendizado. E ainda que você passe a sua vida inteira nesse aprendizado, você não vai ficar pronto, porque ninguém consegue ficar pronto, por exemplo, para a salvação. Não tem como, né? Igual eu disse, nós estamos numa situação, numa condição carnal, a qual a gente peca em pensamentos, a gente peca em atitudes, a gente peca em um monte de coisa, inclusive na transmissão da palavra, né? Então, quando nós também transmitimos a palavra do Eterno, a gente tem que ter em mente que a gente pode errar, né? E isso não é pecado, irmãos, né? A gente pode sim cometer um erro, uma falha, às vezes por falta de compreensão, de entendimento, né?
mas a gente tem que ser humilde para reconhecer e não errar de novo. Então, diante disso tudo, nós temos que entender que tudo tem um tempo determinado, né? Debaixo do céu, para nós podermos sempre estar aí no caminho que Yahshua quer para nós. Então, como eu estava dizendo, há tempo para tudo, né? Então, quando eu faço esses vídeos, é no momento que eu sinto que é da parte do Eterno, ou tem algo que realmente eu falo, isso é necessário, eu acho que comentar, sabe? Aí eu venho cá e então posto um vídeo. Por isso que eu sempre falo com os irmãos que me acompanham, assim, gente, cuidado com certos canais, né, que começa a transmitir a palavra do Eterno. É a famosa frase que tem lá nas escrituras, né, começa pelo Espírito e termina pela carne. Porque a pessoa começa transmitindo a palavra do Eterno, falando boas coisas, inclusive, só que aí a pessoa se perde talvez na emoção daquilo, não sei. E aí depois começa a inventar um monte de coisa para sustentar, por exemplo, um canal no YouTube, não sei. Enfim, mas cuidado aí com essas coisas. Bom, irmãos, diante disso tudo, né, qual que é o assunto realmente que eu quero tratar aqui nesse vídeo? Nós estamos vendo aí, eu fiz a primeira parte, inclusive, sobre, né, a marca da besta, né, anticristo, etc., de um vídeo aí. E eu tenho sim a segunda parte, porém eu não postei ainda, já tem até um tempinho. Por quê? Porque eu vi que ainda não está no momento certo. Lembra que eu falei? Há tempo para tudo. E talvez se eu tivesse postado no momento ele não seria ideal. Então eu estou esperando mais um pouco, quando eu sentir assim, que está no momento, eu vou postar aqui para os irmãos a segunda parte, a respeito da marca da besta, o que é a marca da besta, se é um chip ou não é, etc. Mas eu tenho que vir aqui, eu tive que vir aqui para dizer aos irmãos, porque eu vi aí que o nosso querido Romilson, né? Sim, estou sendo sarcástico. Ele aí agora está colocando mais uma data. E aí agora acho que é abril, né? E eu vou afirmar aqui para vocês com 100% de certeza, com 100% de convicção, ninguém vai ser arrebatado em abril. Todo mundo aí que está com essa esperança pode... Gente, não vai acontecer, pode esquecer. Não vai. Tiago, mas por que não vai? Você sabe de alguma coisa? Eu sei, não existe arrebatamento. Nossa, calma, eu sei, talvez você se assustou. Mas você já parou para pensar de onde surgiu essa doutrina? Irmãos, nós temos um defeito gravíssimo, gravíssimo. E qual que é esse defeito? As pessoas saíram do sistema, mas o sistema não saiu de dentro das pessoas. Então, não adianta nada você sair de um sistema político-religioso, né? Porque a igreja hoje é um sistema político-religioso e completamente corrompido, e você vir agora falar que você está pregando, que Yahshua é seu pastor, você agora usa os nomes verdadeiros, mas com as mesmas doutrinas, mudando um pontinho aqui, um pontinho ali. Então, não tem diferença nenhuma, sabe? Faz diferença. Então, quando nós saímos do sistema, nós temos que sair do sistema, né? Então, é um momento que você... Gente, é coisa lógica, é só você pensar. Se os nomes foram trocados, foram escondidos de nós, o que mais não foi escondido? Quantas mentiras não existem nessas doutrinas que aprendemos ali desde pequeno dentro das denominações? Então, foi num momento que eu parei e pensei, gente, eu tenho que analisar muita coisa, né? Essas doutrinas que são fixadas na mente das pessoas dentro da igreja, né? E as mais famosas são arrebatamento, Santa Ceia, Trindade, né? Batismo. Então, essas questões, né? Essas doutrinas, eu falei, eu vou estudar com mais calma, eu vou buscar o Eterno com mais calma, com mais sabedoria. Lembra de Yahshua? Yahshua, quando estava aqui, o tempo todo, ele se retirava para ir orar em locais isolados. Por quê? Porque mesmo ele tendo ali a presença do Eterno, né, sendo uma pessoa que não cometeu erro, nem pecado nenhum, ele ainda assim buscava o Eterno para demonstrar, não só para ele ter um contato com o Eterno, né, mas também eu acredito que foi para demonstrar como um exemplo para nós, de que mesmo você estando na verdade, você sabendo de muita coisa, se retire em momentos, sabe? Dê tempo ao tempo, né, o tempo certo de fazer as coisas.
Então eu fiz isso e eu comecei a analisar essas questões de arrebatamento. Eu comecei de forma neutra, sem que nada nem ninguém me influenciasse. Então eu vi pontos daqui, pontos dali, etc. E eu fui e cheguei na conclusão, eu falei, gente, mas não existe arrebatamento? Esse arrebatamento, né, que é pregado aí pro Romilson e pelas igrejas, né, que as pessoas, vai haver um toque de trombeta, pum, as pessoas, os salvos, vão sumir, de repente ninguém vai ver, e aí vai vindo uns 7 anos de tribulação. Irmãos, eu não enxergo isso, não tem isso. Aí eu fui pesquisar e eu descobri que o arrebatamento, né, essa doutrina que as pessoas somem, ela tem poucos anos. A ideia dela começou a ser propagada em 1800 e alguma coisa. E começou de fato mesmo lá em volta de 1700. Então você para e pensa, poxa, então quer dizer então, Tiago, que o arrebatamento ele começou a ser propagado em 1700? Sim, a partir de 1700, 1800 que ele começou a ser propagado, né? E ainda nem a forma, né, que você conhece hoje ele existia. Então, desde a morte de Yahushua até 1800, ninguém acreditava que ia acontecer um arrebatamento, ninguém pregou isso, nenhum discípulo dos discípulos, nenhum historiador mencionou nada de arrebatamento. E aí eu te pergunto, se era realmente uma doutrina que os irmãos, né, eles tinham uma fé fixada, porque, poxa, né, você vai sumir, etc., alguém tinha que ter pregado isso. E ninguém. Nenhum discípulo, ninguém, nem nada. É claro que você pode pegar a Bíblia e usar versículos isolados para fundamentalizar qualquer coisa que você quiser, né? Então você pode, por exemplo, pegar uma frase que Yahushua falou e criar uma doutrina totalmente ilógica, fora de contexto, dentro da Bíblia, porque a Bíblia ela é complexa, ela é grande, então você consegue ali fazer o que você quiser, mas não é o certo. Então, ninguém mencionou nada sobre arrebatamento, e aí eu vou deixar um trecho para vocês assistirem sobre quando surgiu essa doutrina, através lá de um padre que foi expulso, e aí fundou uma nova igreja, e aí o outro copiou a ideia dele, aí uma menininha de 15 anos que assistia esse cara que foi expulso pregando, que inclusive eles consideraram ele herege, foi lá, teve um sonho e disse que Jesus ia voltar, ia ter um arrebatamento, e que Jesus ia voltar, e que teria os anos da tribulação, e a igreja não ia passar pela grande tribulação. Mas durante 1800 anos, todas as pessoas que seguiram Yahushua, desde a morte dele até 1800, acreditavam que ia passar pela grande tribulação. Então você que acredita no arrebatamento de Romilson e das igrejas, você não acredita em Yahushua, você acredita nas pessoas que criaram a doutrina do arrebatamento em 1800. E você pode ver, tá na história, é só você pegar e estudar. Então, é aquilo, né, irmãos? E você pegou ali. E detalhe, aí começou em 1800, né, vocês vão assistir esse vídeo, vocês vão ver. Começou em 1800, aí veio falou, Jesus vai voltar em tal ano, não voltou. Aí o outro veio, Jesus vai voltar em tal ano, não voltou. Jesus vai voltar em tal ano, não voltou. E agora nós estamos em 2022 e antes disso, Romilson veio, Yahushua vai voltar em tal ano, não voltou. E até agora ninguém acertou, por quê? Porque não tem essa doutrina que você vai sumir. Aí quando eu vou para Yahushua, né, você pode ler na sua Bíblia Lucas 21 e Mateus 24, quando os discípulos perguntam para Yahushua, quando será o fim dos tempos? Ou quando será o final, a sua vinda, né? E ele responde, olha, haverá terremotos, né, pestes, fome, guerras e rumores de guerras. E não se assuste, isso é o princípio das dores. Então, quando Yahushua fala para mim não me assustar quando começar a acontecer essas coisas, é porque não é para nós nos assustar, irmãos. E o que mais acontece é todo mundo se assustar. É engraçado que é o seguinte, ele fala que haveria rumores, guerras,
fome, terremotos e etc, e etc. Mas que isso era o princípio das dores e que não era para nós nos assustarmos. E isso acontece desde que eu me entendo por gente. Isso acontece, gente, há muito tempo. Então não é porque está tendo um conflito na Rússia agora, não é porque teve Primeira e Segunda Guerra Mundial que todo mundo que estava na Primeira e Segunda Guerra Mundial também achou que aquele ano era um ano ali da grande tribulação. Mas não, quando Yahushua diz essas coisas, ele está dizendo que isso é o princípio das dores. Não se assuste. Agora, ele vai dizer o seguinte, levantará falsos profetas, falsos mestres, né, que vão até afirmar aí quando eu vou voltar. E quando ele diz que os falsos profetas iriam pregar no nome dele, é no nome verdadeiro que ele estava falando. Então tem certas pessoas que andam afirmando datas aí, que andam falando muita mentira aí no nome verdadeiro, que se encaixa perfeitamente nos falsos profetas que Yahushua mencionou. Então ele diz que o seguinte, que haveria tudo isso antes do fim do mundo, antes da volta dele, de fato. Lembrando, a volta dele e não um arrebatamento secreto que não existe. E aí, depois ele fala o seguinte, haverá aflição nesses dias, haverá grande aflição nesses dias, como nunca houve e também nunca mais haverá. Então, se Yahushua, o próprio Yahushua, está dizendo que nesses dias haverá tanta aflição como nunca houve no mundo, nunca houve, e também nunca mais vai haver, é porque é uma grande tribulação. Então pensa, poxa, vamos pegar as aflições que antes aconteceram no mundo, dilúvio, guerras, destruições, e ele fala que nada disso se compara às aflições que vão acontecer e que nunca mais vai haver no mundo. Então, ele está dizendo ali que a grande tribulação vai acontecer. Então, quando acontecer essa grande aflição, aí ele diz o seguinte, então, depois, logo, depende da tradução que você estiver usando, pode ler em Lucas 21 e Mateus 24, tá nesse contexto. Ele diz que depois, olha as palavras de Yahushua, depois, logo após as aflições daquele dia, depois dessa grande aflição, ou seja, dessa grande tribulação, depois o sol escurecerá, a lua não dará mais o seu brilho, as estrelas e as potências do céu serão abaladas, e então aparecerá um sinal no céu do Filho do Homem vindo com grande poder e grande glória. Aonde está aqui, nesse texto que o próprio Yahushua disse da volta dele, um arrebatamento? Não existe. Yahushua está dizendo que antes dele voltar vai haver a grande tribulação e que depois dessa grande tribulação, dessa grande aflição, então sim, aí o céu será abalado, o sol não dará mais o seu brilho, a lua não dará mais o seu brilho, tudo será abalado, então aparecerá no céu um sinal, e então ele virá com grande poder e glória, uma volta majestosa e que todo mundo vai enxergar e que não será secreto e que ninguém vai ser poupado, porque quem acredita na doutrina do arrebatamento é covarde. É covarde. Porque você se acha especial, aqueles que foram mortos nas covas dos leões? Você se acha especial? Você se acha melhor, aqueles que viram as coisas? Ô filha, calma aí, quem tá voltando não. Então, não, você não é. Nós não somos. Pelo contrário, somos piores. Porque somos incrédulos. Porque muitas das vezes nós afastamos de Yahushua por questões banais. Então você que acredita, você é um covarde. Um covarde. E quem sustentou essa doutrina? Aqui um conhecimento que vocês vão assistir no vídeo. Sabe quem sustentou essa doutrina de que existe um arrebatamento secreto que vai sumir, você não vai passar pela grande tribulação? Os banqueiros. Sabe por quê? Porque os irmãos daquela época que acreditavam na verdade, que esperavam a grande tribulação com fé e buscavam Yahushua o tempo todo para que eles pudessem suportar e quando Yahushua voltasse eles estivessem lá esperando por eles. Eles não procuravam riquezas nessa terra, eles não procuravam viver de maneira abundante nessa terra, mas eles procuravam uns aos outros, né, como na igreja primitiva. Eles pegavam todos os bens que eles tinham lá em excesso e etc. e vendiam e davam e compartilhavam uns com os outros para que ninguém passasse necessidade.
Mas a partir do momento que essa mentira de doutrina, esse mentiroso arrebatamento começou a ser propagado em 1800, os banqueiros famosos da época apoiaram essa doutrina, porque a partir do momento que você não vai mais passar pela grande tribulação, então você pode viver sua vida tranquilo, você pode se enriquecer, porque vai vir a grande tribulação e você vai sumir, então você não tem preocupação nenhuma, vamos enriquecer. E então, aquelas pessoas que estavam lá ajudando uns aos outros pararam e começaram a se enriquecer e começaram a pensar em si próprio, negando um dos mandamentos maiores, que é amar ao próximo. A doutrina do arrebatamento, ela está mais para a doutrina do anticristo do que de Yahushua. Então, irmãos, que vocês entendam e que vocês saiam desse sistema e param de seguir esses falsos mestres, falsos profetas. Cuidado. Cuidado, o próprio Yahushua disse que a volta dele será depois das grandes aflições que virão na terra, como nunca teve e também como nunca mais vai haver, e que ele voltaria com poder e grande glória, e que todo mundo vai ver, e que todo joelho vai se dobrar perante ele. E aí eu te pergunto, quando começar a acontecer, eu quero ver muita cara de tacho, que muitos aí que estão pregando vão ficar. Nossa, cadê? Yahushua não arrebatou, eu fiquei, e etc, etc. Não, irmão, é porque nunca teve arrebatamento. E eu afirmo de novo, vocês erraram em 1800 até 2022, vocês erraram as datas de arrebatamento. Romilson, você vai errar de novo. Você vai errar de novo. Então, que fique claro para os irmãos, não existe arrebatamento. Não existe, gente, uma volta secreta. Não. Todo olho verá, e Yahushua disse isso. Então, irmãos, por favor, param de puxar saco uns dos outros. Nós não estamos aqui para ficar levantando alguém. Obrigado, Yahushua, por esse grande profeta. Parem, isso é idolatria. Agradeça a Yahushua pelo pão que você come, pela casa que você tem, pela família que você possui. E se você está num momento de dificuldade, num momento de luta, entenda, é necessário que muitas coisas aconteçam para que nós produzimos perseverança e fé. Então, irmãos, Apocalipse descreve uma frase muito importante. Ele diz, o anjo diz para João, aqui está a perseverança dos santos. Ou seja, é a perseverança, é a resistência que temos que ter. E não uma covardia de achar que nós seremos sumidos, arrebatados e não passar pela tribulação. Vocês erraram, vão errar novamente. E eu continuo preferindo estar sozinho com Yahushua do que acompanhado de uma multidão enganada. Que a paz do Eterno esteja com cada um de vocês. E que eu sei que muita gente me odeia por conta de pregar a verdade. Mas, como eu sempre falo, eu não me preocupo e não me assusto, porque quem sacrificou Yahushua foram aqueles que ele chamava de povo meu. Em 1767, o rei Carlos III da Espanha expulsou os jesuítas do Chile, temendo que os jesuítas lhe roubassem o reino. E dentre os jesuítas expulsos estava um padre de origem judaica, o padre Manuel Lacunza, o qual foi para a Itália em 1768 e publicou na Espanha, em 1811, o livro A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Anos mais tarde, em 1827, o ministro presbiteriano, o escocês Edward Irving, traduziu e publicou as ideias de Lacunza na língua inglesa. Após essa publicação, em 1830, Irving foi expulso do presbitério em Londres, tendo sido acusado de heresia e criando assim uma nova igreja, a Igreja Católica Apostólica Carismática. Irving tinha como membro de sua igreja Margaret MacDonald, uma jovem neófita de apenas 15 anos de idade, a qual, depois de tanto ouvir os discursos de Lacunza e de Irving, teve diversos sonhos, nos quais se diziam que Jesus voltaria em 2 vezes, depois haveria o milênio, e não haveria tribulação para o povo de Deus, como os cristãos atuais diziam. Irving havia se especializado em escatologia, a doutrina dos acontecimentos do fim do mundo, e se julgava conhecedor dos assuntos apocalípticos.
Irving então juntou tudo isso e divulgou esses ensinos no jornal O Relógio Matutino. Nessa mesma época apareceu William Miller, fundador das doutrinas adventistas, o qual previu que o retorno de Jesus se daria entre 1843 a 1844. Quando percebeu que Cristo não veio, Miller tratou rapidamente de mudar as suas ideias e as suas datas, e inúmeros seguidores o abandonaram. Porém, um grupo permaneceu e fundaram assim a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tempos depois, em 1859, um maçom, John Nelson Darby, estudante de direito, pregador anglo-irlandês, organizou as ideias do padre jesuíta Lacunza, de Irving, de Margaret MacDonald. Darby ensinou que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação, que para ele duraria 7 anos. E Darby também reinterpretou a Bíblia, criando as doutrinas dispensacionalistas. Os ensinos de Darby foram amplamente disseminados ao redor do mundo quando um pseudo-advogado maçom norte-americano chamado Cyril Scofield publicou a Bíblia de Estudo Scofield. Segundo relatos da época, Scofield foi um advogado maçom, acusado de corrupção e que se entregou à bebida e, como consequência, separou-se de sua esposa e de seus filhos, abandonando-os. Tempos depois, se tornou membro da Igreja Congregacional e trabalhou com Moody. Scofield divulgou amplamente o sistema teológico, desde Lacunza até Darby, o qual afirmava que o retorno de Jesus Cristo ocorreria antes da grande tribulação, e, portanto, os cristãos não deveriam preocupar-se tanto assim. Após ter sido ordenado, Scofield casou-se novamente e passou a fazer conferências bíblicas e distribuindo na América cursos bíblicos por correspondência. Scofield imitou Charles Taze Russell, o fundador da seita Testemunhas de Jeová, o qual afirmava que Jesus voltaria de modo invisível em 1874, seguido por um outro retorno em 1914. Em 1909, Scofield publicou a primeira edição da Bíblia que leva o seu nome. Ele foi patrocinado por banqueiros que tiveram interesse de que essa nova doutrina fosse divulgada. Entre eles estava Henry Drummond, um rico banqueiro inglês e envolvido com ocultismo e práticas de hipnose. Foram distribuídas nos Estados Unidos gratuitamente milhares de cópias dessa nova Bíblia de Estudo, a Bíblia de Estudo Scofield. A partir dessa nova crença, mudou-se a mentalidade dos cristãos americanos e, em seguida, de todo o mundo. A maior parte dos cristãos passaram a crer que não mais passarão pela grande tribulação, e se não forem arrebatados na primeira vinda de Cristo, poderão ser na segunda vinda. Juntando-se a isso, surgiu o escritor de ficção Tim LaHaye, que popularizou através de livros e diversos filmes as ideias da Bíblia de Estudo Scofield. E Tim LaHaye lançou também a sua própria Bíblia, a Bíblia de Estudos Tim LaHaye. Os filmes de Tim LaHaye são ficção, como ele mesmo diz, e mostram as ideias de Lacunza, de Irving, de Miller, de Darby, Scofield, os quais afirmam que a vinda de Jesus, isto é, o arrebatamento, não será visível, mas será um rapto, uma espécie de sequestro, e que os cristãos que não forem arrebatados poderão ir na segunda vinda ou nos 1000 anos que seguirão.